Você tem medo de errar? Isto é algo que assombra a muitas pessoas, eu não sei se é o seu caso, mas o que o medo de errar teria a ver com a nossa pauta, com os nossos assuntos? O que o medo de errar tem a ver com traços de caráter? Buenas, vamos lá. Primeiro, nem todo o nosso medo de errar surgem ou estão totalmente associados aos traços de caráter. Sim, cada traço tem medo de errar por um motivo diferente. Por exemplo, o rígido, como eu falei no outro vídeo, ele não gosta de errar porque ele tem a mania da perfeição. Todos nós temos algum percentual de rigidez na nossa mente, então todos nós temos uma certa preocupação com perfeição, correto? Então, este é um motivo. Se eu sou rígido ou se o meu rígido entende que ao errar eu posso ser trocado, ele vai evitar de errar. Agora, uma pessoa que tem um traço mais alto, o rígido está influenciando? Sim, está. Mas, por exemplo, um esquizoide, se ele vai fazer alguma coisa e ele errar, ele poderá se sentir rejeitado pelas pessoas. Eu vou lá fazer algo, sendo esquizoide, eu vou fazer alguma coisa e faço errado. As pessoas, ao verem aquilo, não gostam e me rejeitam, não me chamam para fazer outra coisa de novo. Correto? Então, todos os traços têm o seu medo de errar. O masoquista, por exemplo, não quer ser humilhado. Correto? Então, cada traço tem a sua motivação para não errar. Mas o medo de errar e a nossa formação, vamos dizer diferente, começar diferente, a nossa formação, ela vai além daqueles 5 anos e meio primeiro, aonde se forma a nossa mente e a nossa composição de um funcionamento ideal no mundo. Tem um vídeo no canal onde eu falo sobre como nós funcionamos no mundo. Nós deveríamos funcionar exatamente como é a nossa mente se nós tivéssemos entendido isso ali aos 7 anos, aos 8, ali logo no início da vida na sociedade, vamos dizer assim, porque aos 6 anos e meio, aos 7, aos 6 ou aos 7 anos, nós vamos para a escola e nós começamos uma interação com o mundo para além da nossa família. Mas nós não recebemos um manual, nós não sabemos como devemos funcionar, então o que nós fazemos? Nós reagimos ao mundo, nós vamos nos tornando aquilo que está funcionando. O mundo me exige algo, eu tento responder, me comportar desta forma para que o mundo me aceite, goste de mim, não me rejeite, me ache bom, etc. Se o mundo age de outra maneira, da mesma forma, eu reajo de outra maneira. Este é um bom motivo pelo qual nós, em cada ambiente que estamos no nosso dia a dia, na nossa vida, nós nos comportamos diferente. No trabalho, que eu tenho uma cultura da empresa, eu tenho que agir de uma forma, porque ali é isso que a sociedade, aquele traço cultural da sociedade exige de mim. Quando eu estou no bar com os amigos ou num jantar, eu reajo diferente. Se eu estou num evento, um evento, não importa o evento, eu vou reagir de outra forma. E aí vem a pergunta, mas quando eu de fato sou eu mesmo? Esse é um assunto para outro canal, para outro vídeo do canal. Por quê? Porque para além de nós termos 5 traços que formam a nossa mente, nós temos, depois desse período, nós começamos a entender o mundo e reagir a ele, em primeiro lugar, conforme nos contaram como nós somos. Como assim? Pense, ali aos 5, 6 anos de idade, se você é mais novo, talvez você tenha memória anterior aos 5 ou 6 anos de idade, eu tenho algumas, mas a gente não tem muitas. A gente acredita que a gente é quem nos contam que a gente é. Ou seja,
Se a sua mãe começou a lhe dizer, você tem lembrança que a sua mãe sempre lhe dizia algo, por exemplo, você sempre foi uma criança bagunceira, você nunca arrumou sua cama, você sempre deixou seus brinquedos jogados, né? Quem você vai se tornar? Se a sua mãe, por outro lado, seu pai, seus irmãos, quem lhe criou, o meio onde você está inserido no primeiro momento, ele diz, o fulaninho, a fulaninha sempre foi muito quietinho, assim, ele sempre é tímido, ele fica no cantinho dele. Se você ouve isso e ficar no cantinho, tá legal, porque pelo menos não tem que interagir com gente, com visita, enfim, você vai ser quem? Você vai ser a pessoa que fica quietinha no cantinho. Importa o traço de caráter? Importa. Uma coisa influencia na outra. Por exemplo, se você for uma pessoa rígida, mas que é uma pessoa que quer brilhar, que quer estar no palco, que quer estar em evidência, mas passa a sua infância ouvindo isso, você vai ser uma pessoa que ora vai querer brilhar porque é rígida, mas ora vai entrar na caverna porque o seu masoquista e o seu esquizoide vão dizer, não, vai para a caverna, é melhor, a gente fica tranquilo. E você vai ser uma pessoa que ora brilha, ora se esconde, ora brilha, ora se esconde. Ok? Mas vamos voltar assim. E só isso nos forma? Não. Depois vem a sociedade. Tem um vídeo no canal que fala sobre todos essas circunstâncias. Depois você vai para a escola. E lá na escola vem ou começa mais fortemente não errar. Em função da escola, a sua mãe, que é normalmente quem fica com você em casa, começa mais fortemente a lhe cobrar que não erre, porque ela começa a ver as suas notas, as suas tarefas de casa. Depois, quando chega o boletim, é a sua mãe e o seu pai que lhe cobram. Pô, tu só tem que estudar e não tirou nota boa? E aí vem a cobrança, não erre, não erra, não erra e não erra. E aí você fica uma pessoa que tem medo de errar. E depois lhe perguntam, mas por que nós temos medo de errar? Porque não foi permitido errar. Para a maioria das pessoas não foi permitido errar. E conforme lhe contaram que você era, se você não era aquela pessoa que lhe contaram assim, porque tu nunca obedeceu, porque tu sempre fez o que quis, essa pessoa que se torna alguém que faz o que quer, essa pessoa vai fazer um monte, quando criança, um monte de cacaca, vai errar toda hora e ela vai ter mais coragem de errar do que os outros que são os certinhos. Correto? Então vamos ver. Medo de errar. Por quê? Vem o que eu já falei, perfeição. Ninguém quer ser a pessoa que erra, ninguém quer ser o Joãozinho do passo errado. Todo mundo quer ser o Joãozinho do passo certo, correto? Então, se cada vez que eu errar, o meu erro aparecer, e isso poderá ficar gravado na mente das pessoas, vamos imaginar nós lá na escola, daqui uns dias, quando a professora pedir para alguém responder uma questão e você levanta a mão, todo mundo já vai começar a dizer, já vem outra bobagem. E aí a escola, porque ela lhe exige notas em provas, e os coleguinhas, porque criança gosta de rir, de brincar, mas quando a gente está lá em evidência, correndo o risco de errar, e que riam da gente, a gente não quer isso, aí a gente começa a evitar de errar, porque a gente quer ser Joãozinho do passo certo, a gente quer sempre acertar. Isso é uma ilusão, nós já vamos chegar lá em seguida. Depois vem não, a consequência disso que eu acabei de dizer, das crianças, vem para o resto da vida, vem para a fase adulta, para o trabalho, na faculdade, na família, enfim. O que os outros vão pensar se eu errar? O que os outros vão pensar é um fantasma que assombra permanentemente quase todos nós.
Nós sempre nos preocupamos em não sair com, por exemplo, o botão virado, desalinhado, porque o que os outros vão pensar? Ai, tem que arrumar o cabelo direitinho, porque o que os outros vão pensar? Ah, mas a minha camisa e a cor da calça, e eu bati aqui e tremeu tudo, minha camisa e a cor da calça não combinam, o que os outros vão pensar? O meu tênis não é tão novo assim. O que os outros vão pensar? E a gente fica com essa desgraça do que os outros vão pensar, assombrando a gente. Ontem, minha filha, para um trabalho de escola, perguntou qual a vantagem de a gente ter mais idade. Quais as vantagens e quais as desvantagens? Uma das vantagens que eu disse para ela escrever, do meu ponto de vista, foi: a gente não está mais preocupado, depois de certa idade, com o que os outros vão pensar. Dane-se se não gostarem. Não que eu vou fazer coisas para agredir, ofender, incomodar os outros. Eu apenas vou agir como eu sou. Por exemplo, eu bati, tremeu a câmera, eu não vou editar o vídeo. Vai ficar assim, porque o que me interessa aqui é o conteúdo, não um vídeo todo cortado, todo truncado, todo enfeitado, todo bonito. É assim que eu faço. Ah, mas você não vai gostar. Sinto muito. Outros vão gostar. Então, se eu me preocupar com o que os outros vão pensar, eu não faço nada, porque cada pessoa vê uma coisa e tem uma resposta àquilo. Então, nem todo mundo gosta do azul, nem todo mundo gosta do vermelho, nem todo mundo gosta do preto. E que camisa eu ponho para agradar todo mundo? Não tenho como agradar todo mundo. Então eu não posso me preocupar com o que os outros vão pensar. Eu vou vestir como eu acho que fica agradável, que eu goste, e quem gostar, gostou. Quem não gostar da cor da minha camisa, não gostou da cor da minha camisa. Tenta imaginar eu com uma outra cor de camisa, amarela, vermelha, preta, azul. Não, azul é. Enfim, ok? Então, o fantasma do que os outros vão pensar é um outro motivo para nós termos medo de errar. E ele nos assombra. E não tem por que isso lhe travar. Eu vou chegar lá daqui a pouco. Ainda da escola vem a ideia, eu estou colando aqui hoje, errar é ruim. Por que errar é ruim? Errar é ruim. Por que a gente constrói essa ideia, além dos motivos que eu já falei? Porque na escola, cada tarefa que você faz, você ganha um certo ou um errado. Uma nota grande ou uma nota pequena. Uma florzinha e um coraçãozinho ou um X bem feio. Quem é que quer ganhar o X bem feio? Então, se eu erro, é ruim, porque eu vou ganhar um X feio, eu não vou ganhar uma florzinha na minha prova quando eu sou criança. Se eu tenho mais idade e eu erro, eu vou ter nota baixa e já não tem mais recuperação e já não tem mais trabalho para ajudar a nota e já não tem essas coisas que tem lá na primeira fase. E eu vou chegar com a nota ruim no fim do mês, no fim do bimestre, e provavelmente eu vou chegar com a nota ruim no fim do ano, e eu vou ter que recuperar, eu vou reprovar, então errar é ruim. E aí nós vamos nos preocupando em não errar, mas nós não nos preocupamos tanto assim em aprender. Isso é uma coisa, é uma consequência que a escola mesmo cria quando ela exige que a gente não erre. Por exemplo, eu vou levar logo por exemplo mais adiante. Eu não sei se ainda existe curso pré-vestibular. Eu fiz curso pré-vestibular quando eu fui fazer faculdade. E no primeiro dia do curso pré-vestibular, alguns professores, na sua primeira aula, eram diversos professores, a primeira coisa que eles diziam é: se vocês não aprenderam o conteúdo, vocês não vão aprender aqui. Porque aqui nós temos dois objetivos: revisar o conteúdo para tirar dúvidas e lhe ensinar apenas a passar na prova. Me ensinar a passar na prova? Eu não vim aqui para aprender. E aí quando a escola lhe exige, desde lá do primeiro, segundo, terceiro aninho, que você
só acerte, a escola está lhe dizendo que você tem que aprender a fazer a prova, você tem que aprender a passar, você não precisa aprender o conteúdo, você tem que aprender a fazer a prova. Porque tem os espertos, as crianças mais espertas, que se dão conta disso muito cedo e elas só se preocupam em tirar boas notas. E muitas vezes essas crianças passam e chegam na hora do vestibular, por exemplo, e não sabem nada de conteúdo, nada do conteúdo ligado à vida, nada prático sobre o conteúdo. Por quê? Porque elas não aprenderam o conteúdo, elas só queriam não errar na prova. Beleza? Vem ainda a questão da autocrítica. A gente fica se criticando por diversos motivos, porque a gente quer agradar, porque a gente não quer ser rejeitado, porque a gente não quer ser abandonado, porque a gente não quer ser trocado, porque aí vem os traços de caráter gritando lá dentro, e a gente fica sempre se autocriticando. Aí eu faço um trabalho, e aí eu olho o trabalho, não tá bom ainda, e aí eu vou lá e faço de novo, e não tá bom ainda, e eu vou lá e faço de novo, e faço de novo, por causa do maldito medo de errar. Buenas. E o que eu posso lhe ajudar agora para você entender que errar, aliás, que erro não existe. Essa é ruim, né? Você faz uma prova na faculdade, na escola, e chega lá no fim e o resultado fica diferente do professor, e ele lhe dá um X, lhe dá um errado, e eu estou dizendo que erro não existe. Se você pudesse errar bastante enquanto está aprendendo, você dificilmente erraria depois, porque depois aquilo se torna algo natural para você. Você aprende a tabuada e erra na frente da turma, quando a professora pede para dizer a tabuada, e vai de novo, e ninguém ri, e ninguém faz chacota, e você não ganha nota baixa por causa disso. Você pode errar bastante, um dia a tabuada se torna tão natural que você não precisa pensar para ir 7 vezes 9 é quanto mesmo? Você não precisa, sai naturalmente. Sai naturalmente. Eu, como estudei engenharia, eu estudei exatas, para mim muitos números saíam direto. Eu não precisava, num cálculo, pensar ou fazer a operação para saber a raiz de 2, a raiz de 3, a raiz de 5. É um número que já está aqui dentro. Puf! Eu vejo o símbolo raiz e eu já sei o resultado. Exponencial de 2, 2 na 2, 2 na 6, 2 na 10, 2 na 9, 2, importa. Elevação, exponenciação de 2, do 3 até a quinta ou sexta potência, enfim, vai se tornando natural quanto mais você puder errar. E aí que vem uma questão, um exemplo de como as pessoas que aprenderam a errar, entenderam que errar não é um erro. Errar não é um erro. Cada tentativa que você faz e não dá certo, que as pessoas dizem você errou, não. Cada tentativa que você faz e não dá certo é uma forma a menos ou uma forma a mais que você tentou fazer e viu que não chegou no resultado que queria. E quanto mais você testar, melhor você vai saber chegar no resultado. Vou dar um exemplo. Anúncio publicitário. Eu faço um vídeo e quero distribuir esse vídeo, quero fazer um anúncio no Facebook, por exemplo, ou no Instagram. O que é o correto de fazer? É eu fazer o que se chama de criativo do anúncio, ou seja, qual a figurinha eu vou pôr, o que eu vou escrever na chamada, que texto vai ter. É eu fazer 7, 8, 10 modelos diferentes. Os mais práticos nesse trabalho, pessoas dedicadas a aprender sobre anúncio, elas costumam fazer exatamente 10. Elas fazem 10 e publicam os 10. Pagam para publicar os 10. Deixam rodar 3 dias e medem qual que está funcionando. Às vezes tem 2 funcionando mais ou menos bem, ou bem, e os outros não. Tira os outros, deixa esses 2. Melhora um, melhora outro e deixa rodar. Agora esse aqui melhorou, esse aqui tá bom e esse aqui tá mais ou menos. Então tira o mais ou menos e ficou bom.
Ou seja, eles testaram 10, depois testaram de novo, ou seja, 11 testes e só um ficou bom, 10 erros. 10 seriam os erros. Então, se você fizesse uma prova, vamos pegar só as 10 tentativas e um acerto, você fez uma prova, botou 10 anúncios publicitários e só um funcionou bem e você tira os outros, se isso é uma prova de 10 questões, você teria tirado nota 1. Mas esse anúncio vai retornar dinheiro daquele investimento, vai ter um retorno financeiro. Então essa pessoa errou, essa pessoa aprendeu. Entende? E isso serve para diversas coisas na vida. Um dia eu peguei, eu ainda trabalhava numa empresa e me pediram para fazer uma coisa e eu disse, o que eu faço? Como eu faço isso? Nunca fiz isso. Perguntei para um, perguntei para outro, ninguém sabia. Peguei um papel e caneta, rascunhei alguma coisa, levei para a pessoa que me pediu aquele trabalho e disse, tô na linha certa, tô no caminho certo, é mais ou menos isso que você quer ou não? Aí a pessoa olhou, não é nada disso que eu quero, mas esse troço é interessante. Se eu não tivesse ido lá perguntar, eu não teria a chance de ter mostrado algo interessante. Não era o que aquela pessoa faria. Mas ele achou tão interessante o jeito que eu esbocei, que ele pediu para eu seguir naquele caminho. Ou seja, aquela ideia não teria ido para o mundo se eu não arriscasse errar. E eu não sou uma pessoa muito... Eu não era uma pessoa muito amigável com errar. Eu tinha essa coisa. Ai, o que vão dizer? Ai, se eu botar a mão assim? Ai, se eu virar para o lado? Entende? Relaxa. Não existe erro, existe aprendizado. Você vai lá e faz do jeito que você sabe, da melhor maneira que você sabe fazer. E manda para frente. Não era isso. Ok, já sei o que não é. Vou fazer de novo. Faz de novo. Não deu de novo. Opa, já sei 2 jeitos que não são. Vou terminar com aquela velha máxima que tanta gente repete, mas eu vou terminar. Teoricamente, Thomas Edison disse que, ao criar a lâmpada, ele disse, não, quanto mais ele errava, mais diziam para ele, desiste, isso não funciona. Você já tentou 1000 vezes. Ele disse, você tentou 1000 vezes e não conseguiu, isso não funciona. Ele disse, eu já sei 1000 formas que não funcionam, mas eu vou chegar na que funciona. E está ali a luz. Ele criou, teoricamente, ele e sua equipe criaram a luz elétrica. Ok? É isso então. Se desliga do medo de errar. Não existe erro, existe tentativa e resultado. O resultado pode ser o ideal, que era o que você queria, ou o resultado pode ser um aprendizado. E você faça de novo e de novo até chegar no ideal. Perfeito? Até amanhã.